Herculano Pires. Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio. Para se entender a mediunidade é preciso vê-la com isenção de ânimo, isto é, sem preconceitos. Mas, também, sem medos. Como Herculano Pires apresenta neste livro, onde estudou o fenômeno mediúnico que por muitos anos fizeram movimentar a imprensa brasileira e a mundial e que se convergiram para Congonhas do Campo, em Minas Gerais, onde nasceu e viveu o médium José Arigó, responsável pela mediunidade curadora. Arigó, um desafio. É preciso deixar bem claro para o leitor, seja ele espírita, católico, protestante, livre-pensador, materialista ou de qualquer outra posição ideológica, que o caso Arigó não é religioso. Tem, naturalmente, o seu aspecto religioso, mas o seu ponto central, o seu interesse fundamental é o desafio que ele lança aos meios científicos. Não se pode resolver o problema Arigó no quadro dos conflitos religiosos, onde, aliás, ele já se situou espontaneamente como espírita. Não se pode resolvê-lo também no quadro das disputas filosóficas. Mas no quadro das investigações científicas ele pode e deve ser resolvido. Vários motivos se opõem a essa solução entre nós: os preconceitos culturais que afastam os homens de ciência das investigações dessa natureza, os preconceitos religiosos que criam barreiras ao interesse de alguns cientistas mais arejados, ameaçando-os surdamente com perigosas consequências sociais, a mentalidade estreita que preside as atividades de nossas incipientes organizações científicas e, naquelas em que há maior arejamento, a pobreza, a falta de recursos financeiros e técnicos para um empreendimento de vulto, como seria o exame aprofundado do caso Arigó. Por essas mesmas razões, outro grande desafio permanece até hoje em suspenso, o caso Chico Xavier. Desde 1932, quando foi publicado o Parnaso de Além Túmulo, Francisco Cândido Xavier vem desenvolvendo uma atordoante atividade psicográfica. Romances, contos, poesias, ensaios, volumes de interesse histórico, filosófico, científico e religioso, atingindo mais de 100 livros foram por ele psicografados, lançados por várias editoras, traduzidos para diversas línguas e vendidos em edições sucessivas. O máximo que se fez, até agora, foi acusar o médium de pasticheiro ou ignorá-lo. A prova máxima de indiferença temos neste fato quando o professor da Silva Melo quis combater todas as formas de espiritualidade existentes no país, lançando-se também contra as ocorrências mediúnicas, publicou o vasto volume de Mistérios e Realidades deste e do Outro Mundo, em que Chico Xavier não foi sequer mencionado. A posição dos nossos homens de ciência é muito cômoda. Alegam que Pierre Janet explicou a existência da escrita automática e que a chamada psicologia profunda revelou a ação do inconsciente nessas produções escritas. A verdade é bem outra. Pierre Janet teve o mérito de iniciar a investigação da escrita automática, mas nem ele, nem a psicologia profunda chegou a uma solução do problema. Chico Xavier é um desafio, precisamente, a esse ponto morto da investigação científica. E é só. Quando um sabichão, como dizia Charles Richet, é interpelado a respeito do caso num programa de televisão ou num auditório de debates culturais, responde sempre a mesma coisa, a mesma autossuficiência de outros sabichões de 30 anos atrás, como se a ciência tivesse parado no mundo, semelhante ao sol bíblico que parou no céu por ordem de Josué, é escrita automática, pastiche inconsciente. Não se sabe de nenhuma organização científica do Brasil que houvesse tomado uma atitude científica em face do caso Chico Xavier. Não é pois de admirar que o mesmo esteja ocorrendo com o caso Arigó. Mas a verdade é que Arigó se apresenta muito mais agressivo. Não escreveu a série de romances romanos do Chico suficiente, por si só, para levantar uma querela histórico-literária em qualquer meio cultural menos acomodatício, mas empunhou a faca, o canivete, a tesoura e se pôs a realizar intervenções cirúrgicas arrepiantes, sem anestesia nem asepsia e sem causar dores nem infecções. Apesar dessa agressividade, dessa forma insólita de provocação, só teve uma resposta dos nossos meios culturais,
uma querela jurídica nos tribunais e a condenação à cadeia, por uma sentença tão iníqua que o próprio Supremo Tribunal Federal teve de anulá-la, fazendo-o por unanimidade. As manifestações de interesse do exterior foram sufocadas facilmente. Cientistas norte-americanos consultaram o Itamaraty sobre a possibilidade de virem examinar Arigó ou de um médium viajar para os Estados Unidos, mas Arigó estava entre as grades. Parapsicólogos argentinos vieram a Congonhas, enviaram protesto ao nosso governo para a forma de tratamento dispensado ao sensitivo, mas tudo ficou na mesma. Um renomado cientista norte-americano abalou-se a descer no Rio, voar para São Paulo e seguir até Congonhas, foi operado por Arigó. A operação foi filmada, exibida em meios científicos, e só provocou entre nós sorrisos de suspeição e alegações idiotas, como esta que nos foi feita numa faculdade de medicina. Trata-se de uma operação banal. Sim, senhores, uma operação banal. Arigó tomou o canivete de um caipira, sujo de fumo e outras misérias, e sem anestesia nem asepsia cortou o braço do cientista e apertou o lipoma, fazendo-o saltar como caroço de ameixa. Não houve dor, nem infecção posterior. O cientista fez declarações a respeito, que foram gravadas, e posteriormente, em reunião científica nos Estados Unidos, relatou o fato em minúcias, encarecendo a necessidade de investigação séria do caso Arigó. Um psiquiatra famoso, diretor do Hospital Roosevelt, de New York, tomando conhecimento desse e de outros fatos, emitiu um grave parecer a respeito e reafirmou o desejo dos médicos americanos de estudarem o caso. Mas quem se importou com isso? Para a ciência brasileira, para as nossas academias de medicina, para as nossas universidades, para as nossas associações médicas, o caso Arigó está resolvido. Foi encaminhado à justiça e era tudo o que se tinha a fazer. O rótulo de curandeiro é o seu epitáfio. A documentação médica apresentada neste volume demonstra que, felizmente, o nosso meio médico não é assim tão opaco como oficialmente faz questão de parecer. Há alguns loucos, alguns lunáticos, alguns retrógrados que, por conta própria, se atrevem a ir a Congonhas, observar os fatos, registrar ocorrências espantosas, e depois não se pejam de declarar em público o que viram. São livres atiradores, vozes isoladas, certamente sem significação. Seus diplomas deviam ser anulados, seus registros profissionais cancelados. Porque esses exemplos são perigosos. Podem levar a nossa ciência, esta ciência brasileira tão autossuficiente que chega a torcer o nariz diante das experiências de Rini e Sual, de Vassili e Evi Carrington, aos descaminhos da superstição espiritualista. Imagine-se o que aconteceria se amanhã ou depois o academicismo professor Silva Melo, que se confessa exemplar do homem tropical superior, réplica brasileira ao racismo nazista, se visse obrigado a renunciar à superioridade intelectual do seu ateísmo e do seu materialismo congênito. Preferível, mil vozes, o espiritualismo brejeiro do Padre Quevedo ou de Frei Albino Garibaldi, apoiados nas sólidas bases científicas do ilusionismo e na argumentação romântica dos sofismas. Desse alegre espiritualismo nada se tem a temer. A grave ciência acadêmica pode continuar incólume através de todos os desafios. A verdade, porém, é que os desafios não cedem, não recuam, não desaparecem. Continuam ali, em Uberaba e Congonhas, com ramificações teimosas pelo resto do país. E por mais que se queira reduzi-los ao silêncio ou ao ridículo, eles nem se calam nem se desmoralizam. Tomemos o caso Arigó para exemplo. Nem processos, nem calúnias divulgadas com ares de coisa séria, pela imprensa, pelo rádio e pela televisão, nem mesmo a prisão do médium conseguiram abafar o caso ou diminuir o interesse público a respeito. E podemos afirmar ainda mais, todos os esforços feitos para a redução do fenômeno às suas mais simples expressões, com as tentativas de explicação hipnótica e quejanda, não foram suficientes para diminuir-lhe a importância e a grandeza. Arigó, mesmo reduzido a charlatão, continuaria inexplicável.
porque aonde já se viu um charlatão que não recua diante dos maiores especialistas no campo de suas próprias especialidades. Tratar-se-ia, pelo menos, de um charlatão genial. Tanto mais que um charlatão sem aparatos, sem ajudantes ou comparsas, de mangas curtas, camisa aberta ao peito, manipulando suas charlatanices em plena luz e bem perto do nariz de todos os investigadores. A segunda e a terceira partes deste livro, aumentadas neste volume, constituíram o lançamento da Livraria Francisco Alves em 1963, intitulado Arigó, um caso de fenomenologia paranormal. Foram ambas traduzidas nos Estados Unidos pelo Sr. S.J. Haddad, a pedido do Dr. William Belk, presidente da Belk Foundation Research. A primeira parte é nova, escrita especialmente para a segunda edição da obra. Entendemos conveniente acentuar os aspectos da vida, da mediunidade e do martírio de Arigó para que os leitores tenham uma visão mais completa do caso e para que este livro possa pesar um pouco mais na consciência dos nossos meios culturais. Relegar um caso como o de Arigó exclusivamente ao âmbito de um movimento religioso, e por outro lado insistir em arquivá-lo no documentário jurídico criminal, é cometer a frio um monstruoso crime contra o progresso das ciências. Que este livro, pelo menos, marque a fogo esse crime em nossa bibliografia. Há mais de 20 anos Arigó permanece em Congonhas, entre as estátuas bíblicas do Aleijadinho, como um desafio sem resposta. Nossos meios científicos esperam o momento em que ele também se transforme em estátua. Um Arigó talhado em pedra-sabão será tão inofensivo quanto o profeta Daniel com o leão domesticado a lamber-lhe as mãos, no adro do mosteiro de São Bom Jesus de Matozinhos. Mas a dinâmica da mediunidade não é facilmente abafada pela indiferença. Ela continua a explodir e o seu desafio já vai aos poucos se estendendo por outras áreas do território nacional, como veremos neste livro. A Arigó não é apenas um desafio, é também um sinal dos tempos. Uma palavra final sobre o Instituto Paulista de Parapsicologia, instituição que já devia ter tomado posição no caso Arigó. Como um dos diretores dessa entidade, cabe-me explicar que ela não tem contado, até hoje, com os recursos necessários para enfrentar essa urgente e melindrosa tarefa. Faltam-lhe recursos financeiros e técnicos. Não se pode fazer ciência apenas com boa vontade. Quando o IPP conseguir os meios necessários para sua completa organização, equipando-se à altura, poderá enfrentar os desafios acima referidos. As últimas visitas que fiz a Congonhas comprovaram-me a continuidade dos trabalhos mediúnicos de Arigó e o interesse mundial em torno do caso. Os cientistas norte-americanos da equipe do Dr. Andri Japuariche continuam a visitar Congonhas, vindo 1 ou 2 de cada vez e ali permanecendo uma semana ou mais para continuarem suas pesquisas. Uma equipe de 15 elementos da televisão de Tóquio, Nippon Television Network Corporation, acompanhando o professor e escritor Tozi Nakaoka, de Chiba 2 vezes operado pelo médium, fez ampla reportagem sobre as atividades de Arigó e combinou a vinda a Congonhas de uma equipe de cientistas japoneses para investigar o caso. Outro fato notável, o Dr. M. G. Kappenberger, de Lugano Mazzagno, Suíça, diretor de um laboratório internacional, operado pelo médium, solicitou licença para voltar com uma equipe de pesquisadores. Arigó, como sempre, concordou e facilitou a hospedagem da equipe, que deverá chegar ao Brasil nos meses próximos. Observei a Arigó durante 15 dias de permanência em Congonhas. Anotei, nos períodos da manhã, das 7 às 11 horas, e da tarde, das 16 às 18 horas, todas as ocorrências significativas que pude testemunhar. Num período anterior de 5 dias submeti-me a uma experiência pessoal, sendo operado pelo Dr. Fritz por um processo de cirurgia simpatética raramente praticada em Congonhas. Trata-se de um tipo de operação a que aludi no capítulo 2, da benzedura à cirurgia, da parte 2 deste volume, referindo-me à médium Bernarda Torrubio. Todos esses elementos serão utilizados em novo trabalho que lançarei em breve. Não posso fazê-lo neste volume, que já atingiu a sua forma definitiva, tornando-se básico para o conhecimento do caso Arigó.
Sua estrutura deve ser mantida nas futuras edições, conservando a pureza das primeiras verificações e interpretações do caso. Primeira parte: o impacto Arigó. 1. A vida de Arigó. José Pedro de Freitas, vulgo Arigó, é um homem simples. Nasceu, cresceu, viveu e sofre em Congonhas do Campo, hoje apenas Congonhas, próximo a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sua vida não apresenta lances de heroísmo nem realizações sociais, políticas ou intelectuais que o pudessem destacar entre os seus concidadãos. Homem comum, vive o dia a dia da cidade em que todos o conheceram desde a mais tenra idade, pois pertence a uma família tradicional. Mas José Pedro de Freitas é médium. E trouxe para a atual existência uma das mais árduas missões que uma criatura humana pode enfrentar na Terra, a de provar a natureza espiritual do homem, que a ciência e a filosofia procuram negar por todos os meios possíveis e impossíveis, enquanto as religiões se esforçam para conservá-la oculta nos véus arcaicos dos seus mistérios. Bastaria isso para que a sua vida humilde se transformasse em martírio, como realmente se transformou. A mediunidade, faculdade humana de ligação com o mundo espiritual, é considerada pelo Espiritismo como uma das constantes da condição do homem, desde todos os tempos. Num livro intitulado O Espírito e o Tempo, propondo-nos a fazer uma introdução histórica ao Espiritismo, tentamos esboçar um ensaio de antropologia mediúnica. Investigamos nesse livro o processo de desenvolvimento da faculdade mediúnica através do tempo, desde as fases primitivas da vida humana na Terra, demonstrando a sua importância para a compreensão do processo cultural em cuja crista nos encontramos no momento. Vemos então a maneira por que essa faculdade se desenvolve em dois planos, no individual e no coletivo. No plano individual temos a eclosão da individualidade profética que marca um momento de transição da vida terrena para a fase das grandes civilizações. O médium propriamente dito é a individualidade que se destaca da mediunidade generalizada, definindo-se como um missionário a serviço da evolução humana. Esse é o caso de Arigó, em nosso tempo. A tese espírita da mediunidade, largamente ridicularizada pelos sabichões do passado e do presente, está hoje cientificamente confirmada. A investigação das chamadas funções psi pela parapsicologia, reencarnação científica da metapsíquica de Richet, demonstrou, através de rigorosas experiências de laboratório, a absoluta validade da tese espírita nos seus dois aspectos, o coletivo e o individual. A parapsicologia reconhece a generalidade das funções psi e ao mesmo tempo a sua especificidade nas manifestações individuais, através de sensitivos ou sujeitos paranormais que numerosos parapsicólogos não temem chamar acertadamente de médiuns. Graças a isso, pela primeira vez na história podemos tratar da vida, da mediunidade e do martírio de um médium, encarando-os ao mesmo tempo na perspectiva espírita e na científica, dentro dos próprios quadros da ciência acadêmica. A vida do médium Arigó se apresenta, assim, como a primeira a se projetar, ao mesmo tempo, no plano do interesse espirítico e no plano do interesse científico, da mesma maneira, como a de um homem dotado de faculdades paranormais. Todos os médiums anteriores só foram encarados assim pelo Espiritismo. No plano científico foram estudados como anormais e no plano religioso foram considerados endemoninhados ou santos, o que vale dizer que eram dotados de dons sobrenaturais. A posição espírita saiu vitoriosa. É hoje a única reconhecida pela ciência. Isso nos permite tratar da vida de Arigó, neste livro, nas duas perspectivas, sem que possamos ser acoimados de sectaristas, a não ser pelos que, sendo realmente sectaristas, não podem encarar com isenção de ânimo os problemas desta natureza. Desde criança Arigó revelou sua mediunidade, embora, como é natural, não fosse compreendido. Quantas vezes sofreu castigos injustos dos próprios pais, acusações infundadas dos próprios irmãos sem que pudesse defender-se. Posto desde cedo na faina do campo, revelou-se submisso e trabalhador, mas dotado de uma sensibilidade exagerada que o distanciava dos outros meninos. Contou-nos que, na fazenda do pai, quando mandado a vigiar o mato,
em que mulheres pobres furtavam lenha, ajudava-as a escapar com seus feixes ao ombro. Enquanto os irmãos furavam os depósitos de farinha ou de fubá para fazerem vendas furtivas, ele os furava para distribuir auxílio aos necessitados. Tivemos ocasião de participar de agradável palestra a respeito desses fatos na casa de Arigó. O assunto não fora provocado por nós, mas pelos próprios irmãos do médium, que riam ao se lembrarem de vários episódios. O repórter José Franco, de Belo Horizonte, o Céu. Genésio Nitrini e os comerciantes Vicente Zanoni, pai e filho, de São Paulo, testemunharam essas conversas. Arigó contou-nos ainda, confirmando o que o espírito do Dr. Fritz já nos havia dito, que, ao procurar animais no campo, ouvia vozes que o mandavam seguir nesta ou naquela direção. Não querendo aceitar essas interferências em seu trabalho, seguia em rumo contrário, mas depois tinha de voltar para a direção indicada, que era sempre a certa. Fritz nos disse que Arigó se mostrava um cabeça dura e que muito trabalho lhe deu para controlar a sua mediunidade. Quando moço, começando a integrar-se na sociedade, viu-se em dificuldades com os hábitos da juventude. Eu estava numa roda de esquina, conversando, contou-nos ele, sempre confirmado por testemunhas, companheiros do tempo, e de repente começavam a contar anedotas pesados ou a falar de assuntos maliciosos e era conta, a voz me dizia para sair dali. Nessa fase a cabeça dura de Arigó já havia melhorado e ele obedecia à voz. Quando ia a Belo Horizonte a serviço, e quando lá esteve trabalhando por algum tempo, foi várias vezes atraído para aventuras amorosas, como acontece a todos os jovens. Mas a voz estava alerta e se ele se recusava a obedecê-la, sofria duras consequências. Uma vez, contou-nos, subi num dos últimos andares de um prédio, a serviço, num sábado. Estava com a cabeça virada, pensando numas malandragens que combinara para a noite. Já no fim do expediente senti necessidade de ir ao mictório. Quando quis sair, não consegui. A porta estava fechada e não havia maçaneta no trinco, por dentro. O pessoal do andar já havia descido. O prédio se fechara. Fiquei ali até segunda-feira de manhã. Sábado e domingo preso num cubículo, com sede e fome. Quando saí e me encontrei sozinho no quarto, a voz me perguntou se me havia divertido muito. Nunca mais quis saber de me meter em bagunças. Com histórias dessa espécie, Arigó ao mesmo tempo nos revela a constância da sua mediunidade e desculpa as suas virtudes. Eu não podia fazer coisas mal feitas, assegura, porque os espíritos não me deixavam em paz. Na verdade, se o deixassem, ele se arrependeria mais tarde. Porque é evidente que a sua evolução espiritual o predispunha ao cumprimento de uma missão mediúnica. Mas o meio exerce influência inegável no espírito reencarnado. Vidas como a de Santo Agostinho e a de Francisco de Assis nos mostram a que descaminhos iniciais um missionário pode ser levado, por força do ambiente. Às vezes esses descaminhos favorecem a integração social do espírito em sua nova existência, para que ele passe a melhor desincumbir-se de seus trabalhos. De outras vezes, de acordo com a natureza da missão, como no caso Arigó, esses descaminhos podem ser perigosos e então as forças espirituais intervêm. Estes são problemas espíritas que a parapsicologia estudará amanhã, como a parapsicologia estuda hoje os de sua alçada. Depois de casado, Arigó sentiu que as suas faculdades começavam a aguçar-se de maneira assustadora. Sua esposa e prima, D. Ariete, contou-nos as dificuldades que teve de enfrentar com o marido. Acordava às vezes assustado, vendo vultos no quarto. Fritz lhe causava pavor, quando percebia, com seu corpo volumoso e sua cara de alemão, como ele diz, um carão avermelhado, e além do mais com enorme calva, gritava e fugia. Certa noite saltou pela janela e saiu correndo pelas ruas, alucinado, em trajes menores. Como geralmente acontece no desenvolvimento de mediunidades complexas, Arigó sofreu durante anos essas provas difíceis, mas enfrentou-as com a naturalidade de quem traz no íntimo, no mais profundo da memória inconsciente, aquilo que poderíamos chamar a criptoconsciência do seu destino, da sua missão.
Católico, de família tradicionalmente católica, Arigó nunca atribuiu os fatos estranhos que ocorriam com ele a influências espíritas. Frequentava a igreja, praticava a religião em que fora criado e confiava em Deus. Contou-nos, aprovado pelos familiares, numa reunião em sua casa, que os hábitos da casa paterna eram rigorosamente pautados pelos princípios religiosos. E acrescentou este episódio pitoresco, mais comum nas antigas zonas sertanejas: à noite, no tempo da colheita, meu pai nos reunia para rezar e debulhar milho. Ficávamos em roda do monte de espigas e era só Padre Nosso, Ave Maria, até a hora de dormir, rezando e debulhando milho. O céu e a terra se fundiam nesses serões familiares da roça em que César e Deus eram servidos ao mesmo tempo. O espírito ingênuo dos roceiros não podia atinar com as distinções sutis do Evangelho, ou talvez as interpretasse de maneira mais certa, pois fundindo prece e trabalho dava a César o que lhe pertencia e a Deus o que só ele podia ser dado. Mais tarde Arigó iria fazer a distinção de maneira mais rigorosa. Começou a exercer a sua mediunidade curado sem jamais pedir a menor recompensa nem aceitar o menor presente pelas curas obtidas. Isso é com Deus, dizia ele. Para viver, trabalhava. A esposa, esta santa, como ele se refere a D. Ariete, ajudava-o a sustentar a casa. Pobres, numa terra de imensas riquezas, pertenciam a uma família abastada e continuavam na pobreza. Só muito depois que a fama de Arigó correu pelo Brasil e expandiu-se pelo exterior, o médium conseguiu, graças à ajuda dos familiares ricos, deixar a casinha humilde em que vivia e passar para uma residência melhor. Então, as más línguas começaram a cortar: vejam só, que palacete! De onde ele tirou tanto dinheiro? Arigó nos disse, de olhos úmidos, quando eu estava na lona: essa gente dizia, maldita a doutrina, que faz um homem viver nessa miséria. Agora que Deus me permitiu melhorar, diz, é isso, está vivendo da religião. Mas baixou os olhos e acrescentou, tem de ser assim, pois quem usa, cuida. Todas as acusações de exploração da mediunidade feitas a Arigó são caluniosas. Quantos privaram com ele até agora, quantos o conhecem, como conhecemos, e sabem das suas lutas, podem atestar a admirável lisura do médium no exercício de suas funções mediúnicos. As referências a negócios escusos feitos por meio de terceiros, como a aceitação de porcentagens de laboratórios nos receituários ou a sua participação no comércio hoteleiro dos irmãos, são frutos da malícia, da maldade humana tão comum em casos como este. O próprio Fritz nos disse, Arigó não vende doutrina e foi por isso que o escolhi. Levei 15 anos preparando este médium e não o faria se não estivesse seguro de que ele é honesto. Os espíritas compreendem que não poderia ser de outra maneira. Todos os médiums exploradores acabam sofrendo a sanção inevitável, perdem a mediunidade ou a assistência dos guias, caindo nas mãos de espíritos inferiores. Com Arigó nada disso aconteceu. Ele continua a agir com a mesma pureza e o mesmo desinteresse de sempre e por isso continua a ser o mesmo médium admirável, assistido pela falange de espíritos que lhe permitem realizar curas surpreendentes. Arigó faz questão de desmentir a versão de que Fritz lhe aparecerá primeiramente como um mendigo, marcando encontro com ele no portão do cemitério. Segundo nos explicou, essa versão se refere a passagens da vida do próprio Fritz na Europa. Suas relações com o espírito que dirige os seus trabalhos mediúnicos foram sempre de ordem espiritual. Houve materializações do espírito, às vezes de maneira espontânea, provocando sustos nas pessoas presentes, mas isso depois que a sua mediunidade de cura já se tornara famosa. O problema da identificação da existência real de Fritz, na Europa, continua em suspenso. Mas Arigó e Fritz afirmam que os elementos necessários ainda aparecerão. Arigó afirmou-nos que um sobrinho de Fritz, residente em Santa Catarina, esteve numa das reuniões mediúnicos, mas depois disso teria viajado para a Alemanha. Do ponto de vista espírita é esse um problema secundário. Mas como interessa para a legitimação do caso mediúnico, é possível que seja realmente esclarecido.
Pouco importa a identidade real de Fritz, pois o que importa são os fenômenos mediúnicos produzidos através do médium. Episódio importante da vida de Arigó é o da sua condenação pela Justiça do Estado de Minas Gerais, não pela condenação em si, mas pelo comportamento do médium. Da primeira condenação, em 1958, ele ficou livre facilmente por ter sido indultado pelo então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Neste tempo Arigó ainda não sabia o que era um indulto e ficou muito satisfeito com a decisão do presidente da República. Mas já na segunda condenação, a 18 de novembro de 1964, Arigó tomou conhecimento do significado do indulto e quando lhe propuseram uma campanha nesse sentido ele a recusou, declarando firmemente: "Não quero ser perdoado de crime que não pratiquei. Quero que a justiça reconheça a minha inocência. Não sou criminoso." A tese do novo indulto permaneceu insistente, no espírito de muitos amigos de Arigó, mas o médium não arredou o pé da sua posição corajosa. Logo que o seu advogado, o professor Jair Leonardo Lopes, livre docente de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, contratado pela família do médium, comunicou-lhe a sentença do juiz da comarca de Congonhas, Dr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, condenando-o a 1 ano e 4 meses de detenção, Arigó prontificou-se a procurar o magistrado e entregar-se à prisão. Do sítio de sua tia, em que se encontrava, seguiu diretamente para a presença da autoridade, em mangas de camisa, sem passar pela sua própria casa. Como o juiz não dispusesse de viatura para conduzir o réu sem vítimas à prisão, o próprio Arigó ofereceu o veículo em que viera do sítio para ir à cadeia da vizinha cidade de Conselheiro Lafayette, onde ficou detido. Verdadeira caravana de automóveis o acompanhou até lá. Era geral o ambiente de consternação em Congonhas. Os irmãos de Arigó, em sinal de pesar, prometeram deixar crescer a barba até que ele fosse libertado, o que realmente fizeram. De maneira que, na libertação posterior do médium, jornais e revistas publicaram curiosas fotografias em que indivíduos barbudos abraçavam Arigó, felizes pela sua volta a Congonhas. A cadeia de Conselheiro Lafayette, antiga Queluz, cidade maior que Congonhas e importante entroncamento ferroviário, é o que de mais odioso se possa imaginar. Os infelizes que se recolhem àquele presídio perdem os mínimos direitos à condição humana. São trancafiados num xadrez exíguo e imundo e submetidos a regime animalesco. As autoridades, felizmente, compreenderam que não podiam tratar o médium Arigó como um criminoso vulgar. Deram-lhe algumas regalias, como cama, local à parte, direito de tomar banhos quentes e assim por diante. Mas Arigó condoeu-se da situação dos demais presos e declarava para todos os que, em número de milhares de pessoas o visitavam na prisão: "É uma pena o que fazem com esses meus colegas, gente boa, que precisa ser melhor tratada para se corrigir." Passou a conversar diariamente com os colegas, a interessar-se por todos eles, a distribuir com todos os presentes frutas e doces que recebia, a pedir para eles a assistência de advogados e o amparo de autoridades que o visitavam. Conseguiu também, com auxílio dos seus parentes e amigos de Congonhas, que a imunda cadeia passasse por uma limpeza e pintura. Pediu que enviassem colchões aos presos e lutou para melhorar as instalações da prisão, com instalação de chuveiro e enceramento constante do piso. Tudo isso, na verdade, era pouco. Mas era o que ele podia fazer. Verificou, depois, que ocorriam espancamentos e outras humilhações na prisão. Denunciou-os e conseguiu a abertura de inquéritos. Certa vez, diante dos fatos absurdos que presenciou, foi tomado de forte comoção e sofreu um infarte que obrigou a sua remoção para um hospital. Seu sofrimento era intenso. Mas todos os que o visitavam saíam consolados com as suas palavras. "Tudo o que Deus faz é bom", dizia ele constantemente. "Se Deus me permitiu vir para cá era porque eu tinha alguma coisa a fazer. E estou contente. Isto é um paraíso onde posso descansar, livre da trabalheira que tenho lá fora e de todos os que querem mandar em mim. Aqui estou livre."
Essas palavras iludiram a muitas pessoas que comodistamente chegaram à conclusão de que Arigó estava melhor na prisão do que em Congonhas. Era uma boa desculpa para não se importarem com o caso e não precisarem lutar pela libertação do médium. Outras diziam: médium é assim mesmo, tem de pagar algumas faltas do passado. Arigó não as desmentia. Aceitava resignado a prisão e chegou a marcar, na parede da cela, a data do final da sentença iníqua como a única em que seria libertado. Conselheiro Lafayette transformou-se num verdadeiro centro de romaria. Caravanas de todo o Brasil dirigiam-se àquela cidade para visitar Arigó na cadeia. Personalidades ilustres, civis e militares, fizeram questão de levar-lhe a sua solidariedade. E os doentes desenganados pela ciência humana continuaram a fluir a Congonhas e de lá se dirigiam a Lafayette, à procura da mediunidade proibida. Infelizmente as grandes instituições doutrinárias do espiritismo não foram capazes de mobilizar seus recursos em defesa do médium, que nada mais era do que a defesa da própria mediunidade. De braços cruzados limitavam-se a alguns protestos e pedidos de ajuda a este ou aquele poder. Somente o Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo tomou-se a empreitada de lutar por todos os meios possíveis, em favor da causa, dando o máximo amparo ao médium. Enviou numerosas delegações a Congonhas e posteriormente a Lafayette, oferecendo ao médium assistência jurídica e amparo moral. Heitor Giuliani e Genésio Nitrini, diretores do clube, merecem menção especial pelo que fizeram. Graças à intervenção do jornalista Aristides Lobo, o advogado criminalista Leonardo Frankenthal, um dos mais famosos da capital paulista, ofereceu os seus préstimos gratuitamente ao clube para a defesa de Arigó. Todos os esforços foram feitos para que Frankenthal figurasse na defesa ao lado do advogado do médium, que entretanto não concordou em trabalhar com o colega paulistano. Aceitou, porém, a colaboração do clube e modificou as linhas da defesa, revelando maior interesse pela causa cuja importância compreendia perfeitamente. Seu magnífico trabalho, editado em opúsculo em Belo Horizonte, em defesa de Arigó, estudo jurídico penal sobre o curandeirismo, é uma prova desse interesse. Posteriormente, a Liga Espírita do Estado de São Paulo e a União Espírita Mineira mobilizaram-se em favor de Arigó. Reportagens publicadas por jornais e revistas registraram os episódios comoventes da permanência de Arigó na prisão. Na sua edição de 6 de fevereiro de 1965, a revista Fatos e Fotos, de Brasília, inseriu magnífica reportagem de Fernando Pinto, com fotos de Domingos Cavalcanti, intitulada Arigó, o milagre continua. O título era uma réplica ao da reportagem de O Cruzeiro, que afirmava ironicamente, com fotografia de Arigó entre as grades, o feitiço vira contra o feiticeiro. Na reportagem de Fatos e Fotos via-se Arigó brincando de roda com as crianças de Conselheiro Lafayette, que o visitavam em bandos, todas as tardes, na prisão. Tivemos ocasião de presenciar essas visitas comoventes. Eram crianças de Conselheiro, de Congonhas e da Redondeza que se sentiam atraídas pela fama do médium e se faziam suas amigas. Arigó as recebia carinhosamente. Pela primeira vez na história da triste cadeia de Conselheiro Lafayette, ela foi visitada pela inocência das crianças em bandos alegres. E ao lado das crianças não faltaram religiosos, sacerdotes e freiras, pastores, criaturas e de vários credos que se irmanavam com o médium no seu sofrimento. Para todas elas Arigó era um coração aberto. Uma declaração de Arigó que o repórter Fernando Pinto registrou demonstra a pureza e a resignação cristãs do médium. O juiz que me condenou não fez mais do que cumprir o seu dever, pois todos nós temos uma missão na terra. A minha é curar. Outras revistas e jornais registraram essas palavras por todo o país. E todos sabem, em Congonhas, que Arigó, depois de ouvir a sentença do juiz, que o condenava sem provas nos autos, beijou a mão do magistrado e pediu-lhe perdão pelo trabalho que lhe havia dado, acrescentando: "Mas o senhor sabe que eu tenho também de cumprir o meu dever." Essas frases devem ficar gravadas na história do Espiritismo como um exemplo de firmeza missionária e de prática da caridade moral.
devem ficar gravadas também na história moral do Brasil como um exemplo para as gerações. Arigó, na sua rusticidade de homem do campo, elevou-se a uma altura de verdadeiro padrão moral ao enfrentar dessa maneira a decisão iníqua da justiça humana, procurando até mesmo evitar que o seu algoz se sentisse mal diante da condenação proferida. São poucos os exemplos como esse em todo o mundo. O Tribunal de Alçada de Minas Gerais confirmou a sentença do juiz, apesar de todas as razões da defesa brilhantemente formulada pelo advogado Jair Leonardo Lopes, apoiado por importantes pareceres de grandes juristas do Rio, de Belo Horizonte e de São Paulo. Mas no Supremo Tribunal Federal o advogado obteve a anulação da sentença, vendo reconhecida a sua tese de nulidade jurídica da mesma por unanimidade. Arigó foi solto e os autos voltaram ao juiz de Congonhas para proferir nova sentença. Em liberdade provisória, à espera do novo pronunciamento da Justiça, Arigó foi recebido em Congonhas com verdadeira festa popular. E continuou no cumprimento da sua missão. Voltou ao Centro Espírita Jesus Nazareno para atender novamente o povo. Multidões de doentes retornaram a Congonhas de todas as partes do país. Arigó não teve mais sossego. Dia e noite, fora da prisão, voltava a ser o prisioneiro do dever. Um dever moral e espiritual que a lei não reconhece e a justiça humana condena. Como posso deixar de atender a essa gente? Perguntava o médium, se sei que vêm todos de longe, angustiados, e confiam em mim. Não sou eu que curo, só Deus pode curar. Mas eu tenho de atender, nem que me prendam de novo. Em Conselheiro Lafayette, na prisão, conversando conosco teve certa vez uma expressão que bem mostra a sua firmeza espiritual: se as coisas continuarem assim, vou pedir ao meu povo que mande construir em Congonhas uma cadeia especial para mim. Podem pôr na fachada o nome, Cadeia Arigó. Assim fica mais fácil. Pois o que eu hei de fazer, minha gente, se a minha missão é essa? Se a deles é me prender, que me prendam na minha terra para que eu possa ficar perto da mulher e dos filhos. Como se vê, a convicção de que está em função de poderes espirituais superiores, aos quais deve obedecer acima de tudo, dirige a conduta do médium. Ele sabe o que faz e conhece as consequências dos seus atos, mas está pronto a aceitá-las enquanto os homens não puderem compreender o intrincado problema. O que não pode fazer é acovardar-se e fugir. No momento em que sai esta edição, Arigó está em Congonhas, no seio da família, amparado pelo carinho do povo que o conhece e o estima desde criança. De segunda a sexta-feira atende ao povo que o procura no Centro Espírita Jesus Nazareno. Não é um curandeiro nem um falso médico. Muito menos um embusteiro, um charlatão. É um médium. E como médium não atende na sua casa, mas no Centro Espírita. Cumpre a missão que Deus lhe deu entre os homens. Bem sabe que os lobos da incompreensão e as hienas do sectarismo religioso rondam o seu trabalho. Mas confia e espera sem abandonar a luta. Cada um faz o que deve, diz ele. E acrescenta sempre, tudo o que Deus faz é bom. Embora exista precognição, hoje cientificamente provada, ainda não desenvolvemos bastante as nossas funções psi para enxergar no futuro com segurança. Não podemos dizer o que acontecerá amanhã. Mas aconteça o que acontecer, a verdade é que Arigó teve, até o momento, uma vida admirável que lhe dá um lugar de honra entre os mártires da mediunidade no mundo inteiro. Justamente por isso acreditamos que o seu futuro não desmentirá o passado e o presente. Confiamos em Arigó. Este homem simples e rude, este campônio ingênuo, capaz de dar tantas lições de desprendimento, abnegação, fraternidade e grandeza moral aos seus mais ilustres adversários e aos seus mais ferozes perseguidores, possui uma alma lapidada pela evolução espiritual, que não vergará facilmente ante as misérias terrenas. Arigó tornou-se espírita, não pelo estudo das obras doutrinárias nem pela influência de qualquer doutrinador, mas pela própria vivência da doutrina. Ele aprendeu vivendo e sofrendo os problemas da mediunidade na sua própria carne. Ao contrário do que pensam as pessoas mal informadas sobre questões doutrinárias, Arigó não é um mestre de espiritismo nem um condutor de multidões. É apenas um médium.
Os parapsicólogos reconhecem nele um sujeito paranormal. Para o espiritismo e para a mais nova das ciências humanas, que é a parapsicologia, Arigó deve ser objeto de estudos e não de processos e prisões. Esperemos que o desenvolvimento científico da nossa Terra e o consequente esclarecimento do problema do paranormal criem ambiente favorável no Brasil à compreensão do caso Arigó. Quando isso acontecer, o médium de Congonhas terá cumprido a sua missão, que é a de sacrificar-se, como está fazendo, para que uma nova consciência espiritual se desenvolva no mundo. Então compreenderemos que a vida de um homem simples e bom foi inteiramente sacrificada em benefício do futuro. Nestes últimos tempos surgiu no caminho de Arigó a mais séria das ameaças, o enriquecimento e o prestígio. Afastado do emprego humilde pela prisão, foi amparado pelo pai e os irmãos, tornou-se fazendeiro e vem prosperando rapidamente. Seu prestígio cresceu em toda a região. Não há perigo maior para o médium do que essa conjugação de forças mundanas. Os interesseiros e os políticos lhe fazem o cerco, excitando-lhe a ambição e a vaidade. Mas Arigó já aprendeu muito na sua vida de pobreza. E o regime de trabalho exaustivo a que se submete lhe servirá de defesa. É o que esperamos, confiando no seu passado e na sua simplicidade de homem do campo. 2. A mediunidade de Arigó. Eclosão da mediunidade de Arigó não provocou espanto apenas entre o povo e as pessoas que desconhecem o espiritismo. Os próprios espíritas foram surpreendidos por esse extraordinário surto de manifestações mediúnicas. Por outro lado, no campo das ciências, médicos, psicólogos e parapsicólogos sinceros, capazes de encarar os problemas com que se defrontam sem os embaraços do preconceito, também ficaram aturdidos diante do complexo de manifestações paranormais verificadas com Arigó. O médico e parapsicólogo norte-americano Andrija Puarich, operado de um lipoma no braço quando foi observar Arigó em Congonhas, disse ao jornalista Jorge Reticeni, em declaração gravada por este que a parapsicologia, nos Estados Unidos e na Europa é insuficiente para explicar o caso. O psiquiatra Robert Laidlaw, diretor do Hospital Roosevelt de New York, e que também visitou o Brasil, declarou que o caso Arigó exige investigações aprofundadas que poderão levar as pesquisas científicas a novos rumos. Parapsicólogos argentinos, entre os quais José Fernandes, entenderam que os quadros da explicação parapsicológica são ainda insuficientes para o esclarecimento do caso Arigó. Tivemos a oportunidade de tentar uma explicação parapsicológica desse caso em conferência que pronunciamos, com debates, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Essa mesma tentativa se repete neste livro. Mas é evidente que não vamos além daquilo que as investigações permitem induzir. Entendemos que essas investigações já podem proporcionar aos pesquisadores uma compreensão global do caso Arigó, dentro dos limites da concepção puramente parapsicológica. As dificuldades fundamentais para uma explicação científica do caso, nas perspectivas da concepção científica dominante, são precisamente aquelas que só encontram solução na teoria da mediunidade. Como essa teoria é ainda rejeitada a priori e portanto de maneira anticientífica pelo mundo das ciências, apresentamos neste livro as duas direções conceptuais, procurando mostrar que a mediunidade de Arigó pode ser compreendida até mesmo com inteira abstração dos princípios espíritas. Esse nos parece o ponto crucial do problema colocado pelas manifestações paranormais de Congonhas do Campo. Se quisermos situar o caso Arigó apenas no campo espírita, estaremos sujeitos a prejudicar as suas importantíssimas implicações científicas. Se encararmos o caso apenas no campo das ciências, estaremos fechando os olhos aos seus aspectos mais positivos e promissores. É por isso que resolvemos, além das tentativas de explicação parapsicológica, acrescentar a este livro uma tentativa de análise espírita do caso, particularmente no tocante aos seus aspectos mediúnicos. Arigó se apresenta como uma confirmação viva da afirmação de Kardec, segundo a qual o espiritismo e a ciência devem conjugar-se para que o homem adquira o conhecimento verdadeiro sobre a realidade que o cerca. Em Arigó o médium se destaca tão claramente o sujeito paranormal,
revelando a existência de dois campos diferentes de pesquisas, que já não é possível suprimir um em benefício do outro. Temos de estudar esses dois aspectos do caso Arigó e a sua conjugação num só indivíduo. Do ponto de vista espírita, o caso Arigó não apresenta, nesse terreno, nenhuma novidade. O médium é um espírito encarnado que tem, animicamente, poderes semelhantes aos dos espíritos desencarnados que se comunicam e agem por seu intermédio. A possibilidade do animismo, como sobejamente demonstraram em magistrais estudos Ernesto Bozano e Alexandre Aksakoff, longe de excluir, reforça a tese espírita. A própria parapsicologia já está chegando a essa mesma conclusão. O professor Rini, inicialmente aturdido com as dificuldades para se conseguir a prova científica da supervivência humana, está agora empenhado na investigação dos fenômenos θ, o novo campo de manifestações paranormais que parece conduzi-lo diretamente àquela prova. E outros não são esses fenômenos do que os já investigados há muito, pelos espiritistas e que forneceram ao espiritismo as bases científicas da supervivência. São precisamente as condições anímicas do médium que permitem as manifestações espiríticas. Pelo que sabemos até agora, as comunicações entre o mundo espiritual e o material só se dão através da alma, encarada esta, segundo a definição magistral de Kardec, na verdadeira acepção da palavra, como o espírito que anima o corpo, o espírito encarnado. Psicologicamente podemos traduzir isso da seguinte maneira: o psiquismo autônomo só pode manifestar-se em nosso mundo através de uma entidade psicossomática, ou seja, através do psiquismo de uma criatura humana. Ou ainda, melhor dito, através do psiquismo das criaturas humanas, pois a mediunidade generalizada, a que já nos referimos, permite as manifestações espontâneas que às vezes parecem inteiramente independentes da presença de um determinado médium. Essa exigência do homem, do instrumento humano para que os fenômenos mediúnicos se verifiquem foi de tal maneira comprovada pelas pesquisas parapsicológicas que deu motivo às confusões teóricas dos professores Whately Carrington e Robert Amadou, entre outros, no tocante às variedades da fenomenologia da percepção extrasensorial. O professor Gardner Murphy chegou mesmo a notar que todos esses fenômenos estão sempre ligados a pessoas, o que lhe pareceu demonstrar que não há propriamente percepção extrasensorial direta, mas apenas relações de mente a mente. Como se vê, a todo o momento tropeçamos com a comprovação de teorias espíritas pela pesquisa parapsicológica. No caso Arigó, só a teoria espírita pode abrir possibilidades de explicação racional para certos efeitos que animicamente são inexplicáveis. A mediunidade de Arigó, por seu aspecto dramático, aparece neste meio século como um verdadeiro impacto da suprarrealidade espiritual na realidade psicossomática em que vivemos. Por isso provocou o aturdimento geral a que acima nos referimos. Espíritas e não espíritas, parapsicólogos e psiquiatras viram-se todos colocados diante de uma situação nova que requer explicações novas. No campo espírita a perplexidade é menor porque a teoria espírita da mediunidade oferece as condições necessárias para a compreensão e a consequente explicação dos novos fatos. No campo científico propriamente dito a perplexidade é maior, correspondendo a um verdadeiro desafio a todas as teorias até agora formuladas para a explicação dos casos paranormais. Os motivos de perplexidade no campo espírita podem ser resumidos nos seguintes pontos. 1. Arigó não praticava as conhecidas operações espirituais em ambiente de sessão mediúnica, mas verdadeiras operações cirúrgicas, utilizando-se de bisturis ou de substitutos grosseiros, como facas, canivetes, tesouras. 2. Não pedia concentração dos enfermos nem dos presentes, não preparava ambiente e cortava de maneira brusca, sangrando e fazendo o sangue parar quando lhe convinha. 3. Arigó usava um crucifixo e costumava fazer o nome do padre, de acordo com o ritual católico. 4. Tratava os doentes, em geral, com rispidez, muito distante das normas habituais das relações evangélicas seguidas no meio espírita. 5. Arigó receitava listas imensas de remédios perigosos, como antibióticos violentos em doses maciças, que os médicos condenavam,
e dizia com estranha certeza se o doente iria curar-se ou não. 6. Às vezes dizia claramente ao enfermo: o seu caso não tem cura, é karma, vou receitar só para ajudar, o que parecia falta de caridade. 7. Em meio de uma operação, Arigó deixava os instrumentos na ferida, como facas penduradas nos olhos, às vezes duas num mesmo olho, e lançava desafios aos médicos presentes, aos adversários, vangloriando-se em estranho exibicionismo ou atacando com palavras violentas os seus detratores. 8. Arigó não procurava o amparo de instituições espíritas nem os conselhos de orientadores, parecendo dotado, ele e o espírito do Dr. Fritz, de inaceitável autossuficiência, com desprezo por tudo quanto se havia feito até então no trabalho mediúnico. Tudo isso parecia indicar um caso de mistificação ou de perturbação por espíritos arrogantes, mas os resultados positivos das operações e das receitas desmentiam essa hipótese. Por essa lista de motivos já se pode imaginar o escândalo que a mediunidade de Arigó provocou no meio espírita. Muitos perguntavam: se o Dr. Fritz pode operar espiritualmente, por que fazer operações com bisturi ou faca? E por que dar essas receitas quilométricas? Ou por que não receitar apenas água fluida ou homeopatia? Outros iam mais longe e chegaram mesmo a classificar Arigó de charlatão, a priori. Até hoje muitos espíritas ainda se recusam a aceitar plenamente o caso Arigó. Neste livro os leitores verão o depoimento de ilustre médico espírita que, apesar de haver comprovado as operações de Arigó, reprova-lhe o receituário. Tudo isso faz lembrar os casos históricos de quebra dos formalismos e das normas habituais no meio religioso e no meio científico, o apóstolo Paulo rejeitando o batismo na igreja primitiva, o próprio Jesus curando no sábado e desrespeitando as regras de pureza exterior do judaísmo, Pasteur, que não era médico, ensinando a asepsia, Galileu jogando seus pesos da Torre de Pisa e assim por diante. Os homens em geral se esquecem de que a vida é muito mais vasta e mais rica do que a supomos. No caso Arigó, os espíritas que não mantiveram sua mente aberta à realidade, procurando reduzi-la apenas ao seu esquema particular de regras doutrinárias, foram surpreendidos pela eclosão de novos aspectos da manifestação mediúnica. Arigó revolucionou o conceito de mediunidade e de prática mediúnica. Não há dúvida que lhe faltava, aliás, o que mais tarde se verificou, a ele e ao Dr. Fritz, o conhecimento doutrinário. Assim, na proporção em que ele e o espírito foram se integrando no conhecimento que lhes faltava, as regras fundamentais da prática mediúnica foram se restabelecendo. Hoje Arigó trabalha num centro espírita. Mas nunca deixou de agir com a espontaneidade dos primeiros tempos. Realiza operações sem nenhuma preparação de ambiente, à plena luz e em qualquer lugar, à vista de crentes e descrentes, num verdadeiro desafio aos regadores e numa extraordinária demonstração de confiança na sua mediunidade. Isso tem as suas desvantagens, mas as vantagens são maiores. Arigó é uma prova da naturalidade do fenômeno espírita, da espontaneidade da manifestação mediúnica. Outra dificuldade apresentada é a da classificação da sua mediunidade. Esse caso explosivo não se enquadrava e não se enquadra nas classificações habituais. Parecia desafiar o livro dos médiuns. O tempo se incumbiu de esclarecer a questão, mostrando que Arigó apresenta um verdadeiro complexo mediúnico, em que estão presentes quase todos os tipos da classificação mediúnica doutrinária. Aliás, para os espíritas estudiosos esse fato não é subversivo. Muitas mediunidades múltiplas estão relacionadas na bibliografia espírita. O que há de extraordinário em Arigó é, antes de tudo, o que poderíamos chamar a sua potencialidade mediúnica. Suas faculdades são de tal maneira intensas que superam de muito o comum das manifestações. Presenciamos o fenômeno de incorporação do espírito do Dr. Fritz. O médium é tomado violentamente, transforma-se noutra pessoa, com modificação da expressão fisionômica, do olhar, da gesticulação, da andar, da linguagem. Conversa em duas línguas ao mesmo tempo, em português e alemão. Trocou ideias demoradamente conosco a respeito de problemas pessoais do médium. Referiu-se a fatos que se passavam em Belo Horizonte,
Estávamos em Conselheiro Lafayette, dos quais o médium não tinha conhecimento e nós também não tínhamos, mas interessavam a situação processual em que se encontrava envolvido. Nem sempre os experimentadores têm a oportunidade de observar uma manifestação tão perfeita, cuja legitimidade se evidenciava por todos os seus aspectos. 2 amigos participaram dessa bela